na Lei 10.261, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. Então, ele vai ser responsabilizado por isso, tá? Vamos lá, de novo. Servidor público, pena, no mínimo, suspensão. Se o cara é militar, transgressão militar, considerada transgressão média ou grave. Está lá no artigo 32, né? Eu falo isso porque eu tenho a 12.527 na cabeça também, então é mais fácil a gente explicar o decreto, né? Parágrafo 5º. Informado do extravio. Opa, o que acontece? O cara pediu uma informação, a informação ela é pública, não foi atendido. Por quê? Porque a informação foi o quê? Extraviada. Esse extraviado aqui deveria estar em negrito. Eu vou tentar colocar em negrito e lembrar depois da aula para vocês, né? Ó, informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata instauração de apuração preliminar para investigar o desaparecimento da respectiva documentação, ou seja, a autoridade competente. Então, extraviou. Então, eu posso solicitar ao titular da pasta que ele abra uma sindicância investigativa, tá, inquisitiva, para verificar os responsáveis e como se deu o extravio de tal informação, porque essa informação ela é pública, e se ela é pública, ela é custodiada, é de responsabilidade do poder público, e o poder público tem a obrigação, segundo a lei e segundo o decreto, de manter essa informação segura, bem guardadinha, tá? Parágrafo 6º, vai falar o que? Ainda da verificação. Ó. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º do extravio deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada, olha o ferro nele, deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação. Processo administrativo no cara. Gente, aqui tem um prazo de 10 dias. O que é esse prazo de 10 dias? Este prazo de 10 dias é muito simples. Vem comigo. É no caso da informação extraviada. Toda informação tem um cara que é responsável por ela, pela guarda dessa informação, toda. Isso no estado de São Paulo, do Mato Grosso, Rio de Janeiro, na União. Sempre vai ter um responsável, não adianta. O responsável por essa informação extraviada, já verificou-se já na sindicância que ela foi extraviada, o responsável que deu a causa desse extravio, ele tem 10 dias para fazer a sua alegação, a sua defesa e indicar testemunhas que comprove os fatos, tá certo? Os fatos a ele imputados, né? Ok. Finalizou aqui, né? Bacana, fechou, muito importante, principalmente esses artigos, né? Esse nosso artigo aqui, que é o artigo 10º, ele trata quais são os direitos de acesso à informação, passei para vocês, né? Agora a gente vai para a seção 3, tá? Das comissões de avaliação de documentos e acesso. Professor, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele é um cara novo. É novo e não é um cara novo, é o tal do CADA, né? Nós já estudamos até agora, ó, a entidade arquivo público, ó, arquivo público, tem que estar nas suas anotações. Nós já estudamos um cara chamado de SIC, vamos colocar o CAC aqui, né? Já estudamos um cara chamado SP-DOC, né? E agora a gente vai estudar um cara chamado de CADA, tá? De CADA, tá aqui para vocês. Tem que saber. Essas entidades. Sigla, cara, o cara adora sigla. Nós vamos fazer alguns exercícios já e o cara vai cobrar isso, tá? Agora chegou esse CADA. Esse CADA não foi criado pela lei. Você viu que o SIC e o CAC e o SP-DOC foram criados, pela lei, pelo decreto, né? O CADA, ele é resultante de uma transformação, ó. As comissões, ó, comissões de avaliação de documentos de arquivo, que se refere ao decreto 28 de 89, ó, tá? E o decreto tal de 2004, instituídas, passarão a ser denominadas comissões de avaliação de documentos e acesso CADA. Então, antes era, ó, comissão de avaliação de documentos e arquivo, tá? Ele mudou para, renomeou, reclassificou para comissões de avaliação de documentos e acesso, chamado de CADA. Então, está aqui para vocês, isso aqui é o CADA, né? Bacana? Fechou, né? Vamos continuar aqui. Parágrafo 1º do CADA.
Então, CADA ele é do CADA, né? As comissões de avaliação de documentos de acesso CADA deverão ser vinculadas ao gabinete da autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, nós temos lá o secretário de Estado, por exemplo, ele tem já o CISC vinculado a ele e tem também diretamente a ele a Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso, né? As comissões de avaliação de documentos de acesso CADA serão integradas por servidores de nível superior das áreas jurídicas, de administração geral, de administração financeira, de arquivo e protocolo, de tecnologia e informação e por representantes das áreas específicas da documentação a ser analisada. Vamos lá, cara. Primeira coisa, ó. Servidores de nível superior. Olha aí, ó. Só entra lá os caras, né? Áreas jurídica, administração geral, administração financeira, arquivo, protocolo e TI. Por que isso? Porque o trabalho da CADA não é um trabalho político, é um trabalho técnico. Então, tem que ter servidores técnicos, né? Parágrafo 3º. As comissões de avaliação de documentos de acesso serão compostas, olha o número, 5, 7 ou 9 membros designados pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Professor, quais são as atribuições da CADA? Das atribuições da CADA estão previstas aqui, ó, nesse decreto e nesse decreto. Há necessidade da gente ir lá estudar só se esse edital aparecer, senão, né, mas o que eles fazem? Eles fazem o quê? A avaliação dos documentos, para a tabela de temporalidade, a destinação, o recolhimento, a transferência de arquivos, né? São assuntos técnicos da arquivologia. Prof, e se CADA cair em concurso, o que você acha, cara? Vem comigo aqui. SASP, VUNESP 2014, cargo de agente. Vem comigo. No âmbito do Estado de São Paulo, o decreto 58.052 estabelece que os órgãos e entidades da administração pública estadual a atribuição de orientar a gestão transparente dos documentos, dados e informações do órgão ou entidade, visando assegurar o amplo acesso à divulgação. Então é o seguinte, né? Ó, gestão transparente, né? Professor, quais são os órgãos que nós temos? Nós temos, ó, vinculado lá na secretaria. Na secretaria você tem um SIC. O SIC é para receber as demandas, não é isso? E lá você tem um cara chamado de CADA, né? Essas duas entidades vinculadas ao diretor, não é isso? Vamos lá. Ah, chefe do almoxarifado. Não. O chefe do almoxarifado não tem atribuição de orientar a gestão transparente, né? De gestão de documentos e tal, ele cuida dos insumos lá da secretaria. Chefe de gabinete? Não, o chefe de gabinete vai ter o quê? Vai assessorar diretamente o secretário. Comissão de avaliação de documentos de acesso? Opa, parou. Esse CADA aqui é uma das entidades que compõe ali na previsibilidade desse cara aqui. Tá? No 58.052, quais são as entidades que ele criou? Vamos lá, por ordem. O arquivo público já era criado, ele é responsável por quem é um arquivo público? O arquivo público é responsável pela formulação e implementação da gestão de documentos. Aí ele criou quem? O SIC. Cada secretaria tem um? Tem. Depois do SIC, ele criou um sistema de documentos, SPDoc, né? Que é responsável lá na Casa Civil, que fica a gestão do SPDoc. Né? Aí ele criou o CAC, que fica na Casa Civil também, que vai o quê? Coordenar as ações do SIC. Aí ele criou qual outra unidade? O CADA. Né? O CADA. Olha o à toa aqui. Pô, cara, ele está brincando com a gente, né? A assessoria técnica e organização e avaliação à toa. O cara que elaborou esse item aqui, ele deu gargalhada quando elaborou, tenho certeza, né? E a assessoria jurídica de cada entidade, não. Ou seja, o único órgão aqui previsto na lei é o órgão C, que é a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, que é de cada órgão vinculado ainda no titular da pasta. Né? Cara, não tem jeito. Aqui você vai aprender comigo, pode ter certeza disso. Bacana? Fechou, vamos continuar. 13. Artigo 13. A unidade de arquivo público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP, responsável por propor a política de acesso a documentos públicos nos termos do artigo tal, caberá o reexame a qualquer tempo das tabelas de documentos, aqui tabelas de... Pode notar aí, tabela de temporalidade, que é um assunto importante lá na arquivologia, dados e informações sigilosas, pessoais,
os órgãos das entidades da administração pública. Olha só, né? Então, é o órgão aí que tem aí a qualquer tempo, ele pode fazer o seguinte, o reexame, né? Responsável por política, tal, né? Caberá o reexame, né? Ele poderá, inclusive, né, desclassificar, reclassificar um tipo de informações, né? Esse órgão aqui é um órgão aí muito responsável, ele é muito similar da Lei 12.527, lá da Comissão de Avaliação Mista, tá? Uma comissão lá, que é um órgão máximo da gestão de informações da União. Bacana? Fechamos aqui, então, falando dessa atribuição importantíssima. Então, esse cara aqui, cabe ao arquivo público, tá? Não cabe ao CAC, tá? Não cabe. Então, é o arquivo público, que é o órgão central, o órgão gestor da formulação e a implementação da gestão de documentos do Estado de São Paulo. Bacana. Agora, vamos aqui para a seção 4ª do pedido. A seção 4ª do pedido e a seção 5ª, que é dos recursos, cara, é praticamente Ctrl+C e Ctrl+V da 12.527. Pronto. Se você seguiu minha orientação e estudou primeiro a 12.527, aqui você vai só reforçar. Eu podia bem pular essa parte e mandar para você, vai lá, estuda a lei. Não, mas eu vou ler item a item para reforçar os conceitos. Vem comigo aqui. Primeiro, o pedido de informações deverá ser apresentado ao Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, do órgão ou entidade de qualquer meio legítimo que contenha a identificação do interessado, nome, número de documento, endereço e a especificação da informação. Então está aqui, parou tudo. Então do pedido. Qual que é o local onde o cidadão vai exercer o pedido? O pedido vai ser no SIC. Aqui o SIC é o quê? O SIC é o órgão criado para cumprir as exigências da Lei 12.527 no tocante à obrigatoriedade do poder público a exercer, criar um canal de comunicação chamado transparência passiva. Ele tem que ser provocado. Só que o seguinte, o cara tem que ser identificado, tá? Então, esse é o trabalho do SIC. Parabéns. Então, o órgão, ele colocou claramente, criou dentro de toda a administração pública uma unidade para receber esses pedidos. Por quê? Porque o pedido é importante. SEDUC, CESP, VUNESP 2015, cargo de analista. De acordo com os ditames do decreto 58.052 de São Paulo, o pedido de informação por qualquer meio legítimo que contenha a identificação do interessado deverá ser apresentado. Ou seja, ele quer saber de vocês. Vamos analisar aqui. Chefe do executivo, isso aqui está fora, porque esse aqui é o governador. Tá? Não é, se o governador for receber tudo isso, ele está lascado, né? Vamos lá, CAC. CAC é um órgão criado pela lei? Sim, é um órgão previsto pela lei, pelo decreto de 58.052. O CISC também, ele é uma unidade criada pelo decreto? Sim. CADA também houve uma transformação. E a SAESP, que é o sistema... Sim. Então, aqui, olha só, o cara aqui, está aqui. Professor, qual é o trabalho do CAC? O CAC fica na Casa Civil, o CAC é responsável pela centralização e cuida de quem? Do SIC, né? Professor, o que é o CADA? A CADA é uma comissão de avaliação constante em cada secretaria, em cada entidade, cada órgão, vinculado ao titular da pasta, para quê? Para avaliar documentos de acesso, né? Tabela de temporalidade, recolhimento de documentos, transferência de documentos, esse cara que decide isso. É uma comissão composta por 5, 7 ou 9 servidores, né? Servidores técnicos, né? O que é o SAESP? O SAESP é o Sistema de Arquivo do Estado de São Paulo. Professor, qual que é o seu órgão responsável? É o SIC, né? O SIC é o Sistema de Informação ao Cidadão, vinculado diretamente ao titular de cada pasta. Nesse órgão que ele deve protocolizar, ele deve formalizar seu pedido, tem que ser identificado da informação que ele quer solicitar. Caiu nesse concurso e pode ter certeza que pode cair nos próximos concursos, dada a importância do SIC, o legislador, o examinador e o órgão que está contratando a banca examinadora quer que você saiba disso, quer que você já entre lá sabendo que existe um tal do SIC e qual que é o trabalho do SIC no órgão. 15ª. O Serviço de Informações ao Cidadão, SIC, órgão ou entidade responsável pelas informações solicitadas, deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis, né? Questão de prova de concurso. Qual é o tempo do fornecimento das informações? Regra geral. Regra geral está aqui. Eu vou lá, eu peço uma informação.
ela está sujeita ao grau de sigilo, de restrição? Não. É uma informação pessoal íntima de outros? Não. Então eu tenho direito? Tenho direito. Está aqui, tem direito a ter acesso. Quando que eu devo receber? Primeiro, conceder o acesso imediato àquelas disponíveis. Então, essa é a regra geral, imediata. Professor, mas tem algumas informações que o cara vai ter que ir lá buscar no arquivo. Está arquivado, está recolhido, está lá no arquivo, e aí? E aí, vai para o parágrafo 1º que você deve saber. Olha só, então, regra geral de imediato nas disponíveis. Se não é possível, na impossibilidade de conceder o acesso imediato, na hora, naquele instante, o SIC do órgão ou entidade em prazo não superior a 20 dias. Prazo superior a 20 dias. Campeão de concurso, cai muito isso. É o mesmo prazo da Lei 12.527. Tá? E deverá, A, comunicar a data, o local e o modo para ser realizada a consulta, efetuar a reprodução, obter a certidão. B, 2. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido. Olha aí, você pediu e você recebeu o não. Né? Comunicar que não possui a informação. Não possui informação. Se for de seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando do interessado da remessa do seu pedido da informação. Bacana, então está aqui. Tá, então é 20 dias, você tem essas informações aqui importantes, né? Tem mais, prof? Claro que tem. Vamos lá. Em 20 dias não foi possível. Pode acontecer o quê? Um gatilho. Qual que é o gatilho? Prorrogar por mais 10 dias, né? O prazo referido no parágrafo 1º, que são 20 dias a partir do pedido deste artigo, poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado. Olha que coisa interessante. 20, bacana, não consegue em 20, pode por mais 10, mas o interessado tem que ser cientificado. Professor, mas qual que é o prazo? 20. Tá? 10 é a exceção da exceção. 3. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações do cumprimento da legislação aplicável, o SIC do órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio interessado possa pesquisar a informação de que necessitar. Então, o próprio SIC, né, pode ou não, cara, você quer essa informação, está aqui, vai lá, pode buscar a sua própria informação. Prof, cai em concurso? Imagina, né? Detran, Detran SP, VUNESP 2013, cargo de agente. A Lei 12.527, que regula o acesso a informações produzidas dos órgãos públicos, estabelece no seu artigo 11. De qualquer interessado pode obter o acesso à informação disponível no prazo máximo de 20 dias. Inclusive, tá, é o mesmo caso... Tá? O mesmo caso do decreto 58.052. Regra geral, se possível, imediato. Não possível, 20 dias. Tá? Podendo prorrogar por mais 10 dias, da exceção da exceção. Mesmo regulamento, mesmo regramento previsto aqui, tá certo? Previsto aqui, no cara aqui, da lei, do decreto estadual. Então, alternativa, letra E, aluno do LAC não erra essas questões. Artigo 16, vamos lá. O serviço de busca e fornecimento de informações é gratuito. Cai bastante, cara. Não pode ser cobrado. Salvo, ó, exceção, nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada. Situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e os materiais utilizados a ser fixado em ato normativo do chefe do executivo. Justo, justíssimo, né? Rapaz, eu quero uma informação que são 10 volumes. Cara, se o órgão for fotocopiar 10 volumes, vai faltar papel para o dia a dia. Então, você vai ter que pagar o custo exclusivamente. O acesso à informação é gratuito. E aí, o seguinte, professor, eu não tenho dinheiro. Você vai cair no parágrafo único.
único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput deste artigo todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei Federal, Lei Federal 7.115 de 83, né? Declaração lá de pessoas, desculpa, entre aspas, famoso declaração de pobreza, né? Parágrafo 7º. 17º. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar a sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação que esta confere com o original. Tá? Então, o que acontece? O documento se retirar ali, tem um valor histórico imprescindível, importantíssimo, ela pode se danificar. Então, tira-se cópia com certificação que ela é original. Na impossibilidade de obtenção de cópias, às vezes não pode tirar cópia, né? O interessado poderá solicitar que, às suas expensas, sob o grupo técnico de supervisão do servidor público, a reprodução que seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento. Exemplo, fotinha. Artigo 18. É direito, considerando direito do interessado obter o inteiro teor da decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. Ou seja, então aqui, para arrematar esse do pedido, então na seção do pedido, tá? Do pedido. Todos os instrumentos aqui dizem respeito ao pedido, né? Do pedido. Ele não teve acesso, então ele tem o quê? Tem direito de solicitar uma certidão da negativa. Com essa certidão da negativa, surge toda outra teoria, que são 2 recursos. Tá? E aí, prof? E aí o seguinte, você foi lá, pediu informação, ok. Regra geral na hora, não veio, 20 dias, não veio, mais 10, não veio, aí você foi negativo, não interessa o motivo negativo, não te deu, negou o seu acesso. Aí você vai solicitar uma certidão. Em cima dessa certidão, você tem direito ao recurso. E aí você vai exercer o recurso. Então agora a gente vai falar do recurso. O recurso aqui é só na negativa do pedido. Ah, professor, vou entrar com o recurso direto. Não, você tem que seguir esse trâmite aqui. No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e informações ou as razões da negativa do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar de sua ciência. Qual que é o prazo do recurso? 10 dias a partir do dado da ciência. Professor, a quem que eu vou, professor, protocolar esse recurso? Para quem você vai protocolar o recurso, vai ser o parágrafo único do artigo 19. Esse é o trabalho dele. O recurso será dirigido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior a quem exaurou a decisão impugnada. Parou? Então, fulano de tal negou. Você vai fazer um recurso para pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior, o chefe do cara. Esse cara que vai analisar o fulano. Que deverá se manifestar após eventual consulta à Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso, que é o CAD, que em cada órgão tem, que fica lá no gabinete do secretário, a que se refere os artigos 11 e 12 desse artigo, ao prazo de 5 dias. Ou seja, né? Então, o cara, recurso, chefe do cara que tomou a decisão, faz uma consulta no CAD, que tem que se pronunciar em 5 dias. Tem mais? Tem mais, vamos lá. Negado o acesso ao documento, dado informações pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, o interessado poderá recorrer do prazo de 10 dias à Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria de Governo, que deliberar no prazo de 5 dias, se... Aí vamos lá. E aí, prof? Seguindo a regra geral, lá na 2527, negou. Lá é mais claro ainda. Você tem que pedir recurso para o superior hierárquico imediato do cara que negou. O cara negou. Beleza? E agora, lá no federal, abre o olho, estou de olho, lá no federal. O cara tem que pegar esse recurso daí e encaminhar para a Controladoria Geral do Estado. Isso na 12.527. Aqui no estado de São Paulo, o legislador falou,
Negou. Você tem que recurso? Tem. O prazo é o mesmo. 5 cá e 5 lá. Você tem outro recurso. Recurso do recurso. Só que aqui você vai mandar para qual órgão? Ouvidoria Geral do Estado. Tá? Que esse órgão vai fazer o seguinte nesses 5 dias. O acesso ao documento, dado ou informação não classificado como sigilosa for negado. Decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou informação total ou parcialmente classificado como sigilosa, não indicar autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido ou acesso de classificação. 3. Procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos na Lei Federal 12.000 ok. Estiverem sendo descumpridos os prazos ou os procedimentos previstos na Lei Federal tal. Bacana, né? Mesma coisa de lá. Aí vem nova redação, tá? De 2015. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Ouvidoria Geral do Estado depois de submetê-lo à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exaurou a decisão impugnada nos termos do parágrafo único do artigo 19. O que está falando aqui? Para chegar lá na ouvidoria já tem que ter sido apreciado o primeiro recurso. O primeiro recurso é para a autoridade que negou o pedido para você. Igualzinho lá, igualzinho. Verificada a procedência das razões do recurso, ou está tendo provido o recurso, a Ouvidoria Geral do Estado determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto da lei federal. Lei federal que é o acesso à informação, né? Negado o recurso ao documento ou informação pela Ouvidoria Geral do Estado, o requerente poderá, no prazo de 10 dias, a contar da ciência, interpor recurso à Comissão Estadual de Acesso à Informação, que trata o artigo 76 desse decreto. Outro órgão aqui, Comissão Estadual da Informação. Lá no governo federal, é a Comissão Mista de Avaliação, tá? Ou seja, eles se equivalem aqui, uma no estado de São Paulo e outro no âmbito federal. Aqui, rapaz, aqui se aprende. Aplica-se no que couber a legislação estadual 10.177, tá certo? Que trata este capítulo. Então está aqui para vocês, né? E aí, prof? Aí é tranquilo, né? Ok? Vamos fechar essa aula com um grande exercício? Então vem comigo. Detran São Paulo VUNESP 2014, na verdade é 2013, cargo de agente. Vem comigo aqui. Paulo está interessado em obter informações de interesse geral sobre a organização e serviços do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. E, para tanto, protocola um requerimento junto ao setor responsável no referido órgão. Parou. Qual que é o setor responsável? SIC. No entanto, o agente público afirma que Paulo não poderá ter acesso à informação. Ó, não poderá ter acesso à informação. Ou seja, ele fez um pedido e esse pedido ele teve a negativa. Então a pergunta vai ser sobre o quê? Recurso, né? Não poderá ter acesso à informação requerida, sem expor os motivos. Primeiro, Paulo tem direito a pegar a certidão dos motivos da negativa, determinados para tal negativa. Qual a atitude que Paulo poderá tomar, né? Primeiramente, quero fazer um comentário aqui sobre o visual da questão. Observem, gente, uma questão grande, uma questão com muitas letras, com muitas frases, né? É uma questão que o examinador quer. Qual que é o objetivo do examinador? Quer cansar você. Tá? Quer cansar. Você entendeu o comando? Você entendeu o comando? Do comando você já consegue, cara, né? Você consegue eliminar algumas questões aí. Você tem que ter essa sabedoria na hora da prova, né? Então, o que é? Paulo pediu uma informação, foi negado. Tá? Foi negado, não expôs os motivos, ele pode recorrer? Pode. Então, vai ser uma aula de recurso. Letra A. Então, ele pode recorrer? Pode. Ok, verdadeiro, né? Pode recorrer, vamos lá. Pode recorrer da decisão, encaminhando o requerimento para o funcionário que atendeu no prazo de 3 dias, expondo os motivos determinados. Está errado. Primeiro, ele pode recorrer? Pode, mas por superior hierárquico imediato, tá? De quem proferiu a decisão. É recurso. E é num prazo de 10. Encaminhar um novo pedido? Não, ele tem o direito ao recurso. Tá? Não recorrer da decisão? Claro, ele pode recorrer. Conformar-se com a decisão? Não, aqui não é um Estado autoritário.
Recorrer da decisão pode, encaminhando o requerimento dirigido à autoridade hierarquicamente superior a quem exaurou a decisão impugnada, verdadeiro, no prazo de 10 dias a contar da ciência da negativa do acesso à informação. Letra E. Professor, confesso, professor, que eu não sabia nada, professor. Agora estou com a confiança necessária para fazer qualquer prova no estado de São Paulo. Cara, aqui com a gente é assim, cara, você vai aprender. Então, meu método é um método detalhado, é um método que eu explico passo a passo. Tá? Às vezes pode demorar um pouco mais, mas aqui você aprende. Tá? A qualidade do aprendizado vale muito. Bacana? Então, alternativa letra E. Valeu, né, meus amigos? Ok. Chegamos ao fim, mais uma super aula para vocês aí, né? E vamos lá, né? Nosso encerramento, como sempre, um encerramento aí para fechar uma grande aula. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz, né? É isso mesmo, né, cara? Você não pode desistir daquilo que você quer, cara. Você tem que correr atrás, né, cara? E existe sempre uma onda de negativismo sobre isso, cara. Mas você tem que correr atrás. Eu falo isso porque, cara, muitas coisas que eu quis na vida, tive muitas resistências, mas eu sempre fui atrás, acreditei em mim, no meu potencial, na capacidade de fazer acontecer. E a gente chega lá. E você pode chegar lá também. Não desista do seu concurso, cara. Continue estudando que uma hora chega lá. Aqueles que não desistem são aprovados, mais cedo ou mais tarde. Tá? O concurso, ele te escolhe. Tem essa também, não é você que escolhe o concurso. Isso, eu falo com muita experiência isso. Fui, abraço, fique com Deus, tchau. Clique like.